Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática. Um desafio aí de fazer vocês gostarem bastante de matemática. Se Deus quiser, no próximo semestre teremos mais matemática para vocês. Né? Eu acho que, salvo me engano, provavelmente eu serei professor de vocês na matéria de DP. Aí a gente também tem muita continha lá. Departamento de pessoal, né? Rotina de pessoal. Então, bom, tá tudo bem com vocês? Tá, né? Tudo. Na medida do possível, sim. Imagino, né? Eu acho que a medida do possível com todo mundo, né? Porque essa situação que a gente está passando aí não tá fácil, né? Temos aí que nos reinventar o tempo todo. Bom, gente, estou fazendo uma horinha aqui para dar uns 5 minutinhos só para ver se enche mais a sala. Mas acho que já tem 20 pessoas, já está de um bom tamanho. Galera, seguinte, ainda não postei a nota de vocês, porque eu estou acabando de avaliar tudo, né? Como esse processo está um pouco mais moroso, né? As questões foram abertas, principalmente das minhas outras matérias, tem que baixar um por um para poder identificar, então eu estou demorando mais, mas no máximo até sábado já estarão todas as notas disponibilizadas, tá? Para vocês. Até o final de semana aí, amanhã é feriado, não vou precisar trabalhar durante o dia, então eu vou adiantar bastante. Eu acredito que no máximo até sábado eu consigo postar para vocês as notas. Tá. Alguém me pergunta alguma coisa? Sério? Piedade de mim, tá? Piedade? Piedade. De nós. Quem tem piedade é Jesus. Não, Não, mas Jesus tem. Jesus vai usar sua mente, sua cabeça para você ter piedade de nós também. Não, eu tenho certeza que vocês arrebentaram na atividade. Não, tenho certeza disso, né? Professor, certamente. Sim. O seu e-mail é o professor Alan Carlos? Isso, professor Alan Carlo, sem S, @gmail.com. É porque eu tenho tentado entrar em contato com você, mas eu não recebo. Aí eu tô em dúvida se tá chegando pro senhor. Como você chama? Luísa. Luísa? É. Deixa eu ver se tem algum e-mail de Luísa aqui. Talvez eu não cheguei no seu nome ainda, porque desde semana passada, gente, só de aluno, eu recebi aqui 480 e-mails aproximadamente. Então, estou entrando em um por um, baixando a atividade, avaliando. Por isso que a gente está demorando um pouco. Porque o volume é muito grande. Mas pode ser que seu e-mail ainda não tenha lido. Mas eu não estou achando Luísa aqui, não. É Luísa de quê? Luísa Cristina de Paula. Você mandou o seu trabalho, né? Ah, não, tá Sim. aqui. Luísa Cristina de Paula, tá aqui. Realmente não abri ele ainda, não. Ah, tá bom então. Obrigada. Tá aqui com o seu trabalho, mas aí provavelmente amanhã que eu vou chegar no seu. Tá bom? Porque como a aula de vocês é na quinta-feira, acabou que a turma de matemática na sexta está sendo a última atividade que eu estou corrigindo. Que eu peguei primeiro as de segunda, depois as de terça, depois de quarta, depois as de quinta. Na ordem cronológica que foram entregues as atividades. Então, por isso que eu não cheguei em você aqui ainda, mas o seu e-mail está aqui, tá? Eu só não respondi porque essas 2 semanas o volume foi muito grande. Tanto em função das atividades parciais que os alunos entregaram na semana passada, na semana retrasada, e as atividades oficiais que teve aluno que entregou na semana passada. Mas até esse final de semana, a nota de vocês já estarão lá, tá?
Tá bom, obrigada. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Juros compostos. Então, nós vamos deixar o juro simples para lá agora. O juro composto, na verdade, é o juro que é mais utilizado. A gente está trabalhando aqui com juros simples, para a gente poder aprender o que é o juro simples. Mas, na verdade, o mercado ele não trabalha muito com juros simples, não. Se você for fazer alguma aplicação do seu dinheiro, essa aplicação vai ser por meio de juros compostos. Se você for fazer algum empréstimo, o empréstimo vai ser por meio de juros compostos. Qualquer situação que você vai fazer hoje no mercado é juro composto, não é juro simples. Mas por que existe juro simples? Existem alguns contratos raros, algumas negociações raras, talvez de pai para filho, de irmão para irmão, ou então alguns outros tipos de negociações, como alguns tipos de negociações imobiliárias e alguns raros financiamentos do governo, que são através de juros simples. Mas, assim, 90% dos financiamentos e dos investimentos são juros compostos. Então, nós vamos deixar o juro simples de lado agora, ficou lá no primeiro bimestre, e a gente vai entrar aqui na técnica de juros compostos, tá? Bom, para a gente entender os juros compostos, semana passada eu falei com vocês que a gente vai precisar lembrar o que é expoente. Expoente. O que é expoente? Na verdade, o expoente é o que a gente chama de elevação, né? Então, assim, é bem tranquilo a questão da exponencial. Alguns cálculos na matemática financeira com expoente, ele só é possível fazer naquela calculadora científica, na calculadora financeira. Na científica não será possível, na calculadora comum. Ah, professor, mas eu vou precisar de usar essa calculadora financeira? Não, tá? Aquilo que eu vou explicar para vocês tudo, 100%, mas aquilo que não der para fazer na calculadora científica, eu já vou passar o resultado pronto para vocês. Que a única coisa que não dá para fazer na calculadora científica normal é a taxa equivalente nos juros compostos. Lá no juros simples, a taxa equivalente, você lembra, olha, eu tenho 1% ao mês. Equivale a quantos por cento ao ano? Era só multiplicar por 12. Dá 1% ao mês é igual a 12% ao ano, porque um ano tem 12 meses. Né? Ou então, olha, eu tenho 0,5% ao dia. Quantos que equivale ao mês? Bom, se eu tenho 0,5% ao dia, um mês tem 30 dias. Então, eu vou calcular 0,5% vezes 30 vai dar 15%. Então, 0,5% ao dia corresponde a 30%, 15% ao mês. Então, é bem tranquilo. Essa taxa equivalente nos juros compostos é um pouco mais chatinho. Eu vou mostrar para vocês como é que é, para vocês saberem, né? Mas, todavia, algumas situações nos juros compostos, a gente precisa de um expoente fracionado. Oi? Por enquanto, você não está compartilhando nenhuma tela, não, né? Não, por enquanto não. Só estou falando mesmo, tá? Precisa dos juros compostos, o expoente fracionado, por exemplo, elevado a meio, elevado a 1/10, e essa elevação, a gente não consegue fazer isso na calculadora comum. Por quê? Não sei se vocês lembram o que é elevação. Gente, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, do Paint, do Paint, aquele sisteminha de desenho. Só para a gente lembrar aqui o que vocês não importam com a letra aqui, não. Porque minha letra já é feia. Vocês estão enxergando aqui o Paint? Vocês estão enxergando? Sim. Então, o Paint é aquela telinha de desenho de computador antigo, né? Esse programinha. Só para a gente lembrar aqui, vamos fingir que isso aqui é um quadro, mas eu vou tentar escrever aqui no mouse. O que é o expoente? A gente pode lembrar. Bom, o expoente, ele é a elevação.
Então, nós temos aqui, por exemplo, o número 3. Finge que isso aqui é um 3, tá, gente? Elevado a 2. Finge que são 2. É igual o quê? O que é 3 elevado a 2, gente? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado. Agora, como que calcula isso? 3 vezes 3 3, vezes não? 3. 3 vezes 3, isso aí. 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, é isso que é expoente. O expoente, então, ele é o quê? O número que está na base, ele vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? É o número que está em cima. Então, vamos supor o seguinte. 4... Nossa, gente. São 4, tá? Não ri de mim, não. 4 elevado a 3. É igual a quantos? Como que a gente... 4 vezes 3, no caso? Não. 4 vezes 4 vezes 4. Seria 4 vezes 4 vezes 4. Já falo. 64. Exatamente. 4 vezes 4 vezes 4. É quantas vezes a base será multiplicada por ele mesmo. Então, seria 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá quantos? 64. 64. Então, a potencialização é isso, né? A potencialização nada mais é do que o expoente, ele vai multiplicar quantas vezes o número vai se multiplicar por ele mesmo. Aí é o que o expoente informa. Então, se a gente pegar aqui 5 elevado a 15, seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 15 vezes. Né, que daria um número assim, gigantesco. Não, nela. Hã? Vai colocar 15 vezes lá pra gente ficar Não, de forma fazendo nenhuma. não, né? No máximo 4 vezes. Não, até porque senão aí tá igual multiplicar. a aula inteira. Como é que é? 15 vai terminar o horário da prova, nós não vamos ter terminado a Não vai questão. Então, não, mas vai ser no máximo elevação a 4. Então é isso, gente. Então, se a gente colocar aqui, lembrando que todo número, por exemplo, 5 elevado a 1, é igual a quantos? 5 vezes 1? Sim. Que é 5. Sim, todo número elevado a 1 Todo é ele elevado. mesmo. É isso? E se for 5 elevado a 0? É igual a 1? Zero. É igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a regrinha da exponenciação é... Ó, nós temos aqui o número. O expoente é quantas vezes o número vai repetir. Então, 3 elevado a 2, o 3 vai repetir 2 vezes. Então, é 3 vezes 3. 4 elevado a 3. O 4 vai repetir 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. O 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, isso é a exponenciação. Isso aqui é só para a gente lembrar, porque nos juros compostos, a gente trabalha com expoente. Então, a gente precisa relembrar isso daqui só para a gente começar a trabalhar com juros compostos. E também faz parte do conteúdo de exponenciação o que nós chamamos de raiz quadrada. Raiz quadrada é aquele itemzinho assim, né? Acho que você se lembra. O que é raiz quadrada? É ao contrário do expoente. Por exemplo, multiplicação. O contrário de multiplicação é divisão. O contrário de subtração é a soma. Ao contrário do expoente, né, da elevação, é a raiz quadrada. Então, quando a gente fala assim, qual que vai ser a raiz quadrada de 9?
Raiz quadrada. Raiz quadrada de 9, o que vai ser raiz quadrada? É o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 9. Então aqui ó, é o 3. Por quê? Porque o 3 multiplicado por ele 2 vezes, sendo multiplicado, dá 9. 3 vezes 6 é 9. Qual que é a raiz cúbica, ou seja, qual o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? Essa aqui é a raiz cúbica, né? Então aqui nós já sabemos que é o 4. Por quê? Porque é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Ele está 3 vezes. A raiz quadrada a gente vai usar, a gente praticamente não vai usar, tá? A gente vai usar mais a exponenciação mesmo. Na calculadora comum, a gente não consegue fazer, por exemplo, raiz cúbica ou raiz quarta potência, raiz quinta potência. Geralmente a calculadora comum só faz raiz quadrada, né? Então ela é muito limitada. E o que a calculadora comum também não faz? Deixa eu apagar isso daqui. Pode apagar, gente? Pode, né? Pode. O que a calculadora comum não faz? Se a gente pegar aqui, ó, 3 elevado a 1,5, 1 sobre 5. Nossa, gente, é muito ruim. Minha coordenação motora, que isso aqui não é boa, não. 1 elevado a 3 elevado a 1 sobre 5 é quantos? Não tem jeito de fazer. Nessa calculadora comum, não. Então, é isso que, se a gente precisar, se tiver necessidade disso daqui, eu já vou dar o resultado pronto para vocês. Isso aqui a gente só consegue fazer numa calculadora financeira. Bom, então, nós relembramos aqui o que é a exponenciação, né? O expoente. Para a gente, então, podemos tratar aqui, de fato, da nossa disciplina de hoje, que vai ser juros compostos. Então, eu vou compartilhar com Fala, a você. sua aula já tá nova? Desculpa, não entendi a pergunta. A sua última aula já está no AVA? A última aula, A da semana passada. você falou a gravação? Isso. Então, a gravação tá tudo lá, só que esse pessoal não está conseguindo acessar. Porque eu estava até conversando agora com a Renata e com diversos professores. Eu estava conversando antes da aula. Porque os alunos, de modo geral, não estão conseguindo acessar a aula. Então, a gente vai ter uma reunião na segunda-feira. Para a gente vai estar criando todo mundo um canal no YouTube, porque vocês só vão conseguir acessar o link, só vão conseguir assistir nossas aulas pelo YouTube. Aí cada professor está criando um canal no YouTube particular para poder colocar o link do Teams, porque só assim quem não tem cadastro no Microsoft Teams, porque como esse sistema que a gente utiliza, o Teams, ele é pago, acaba que os alunos não têm uma conta paga, então é por isso que eles não conseguem acessar. Então a gente está pegando o link, está fazendo algumas modificações no link do Teams para postar no YouTube, né? E cada professor vai postar aí no YouTube as suas aulas. Mas a gente vai ter uma reunião segunda-feira para a gente ajustar tudo isso, e a partir de semana que vem eu vou passar para vocês o canal, né, do YouTube, que cada professor vai passar o canal do YouTube. Então, provavelmente, eu vou colocar lá na semana que vem. Eu acredito que segunda-feira já vai estar lá o link do meu canal no YouTube, e dentro do canal do YouTube vai estar todas as aulas lá de matemática financeira e as outras disciplinas que eu dou. Aí vocês podem entrar lá e assistir normalmente, tá bom? Você já gravou, elas já vão estar lá. As aulas já estão todas gravadas. É só não está criptografada para o YouTube, que está uma extensão do Teams. Beleza. Tá bom? Tá bom, valeu. Bom, então estou compartilhando com vocês aqui nosso conteúdo de matemática financeira.
tá? De juros compostos. Depois eu vou... Esse aqui já é o material do próprio AVA, mas eu posso postar esse aqui também lá para vocês no AVA, esses slides, que talvez fica melhor, né? Mais resumido. Então, juros compostos, na verdade, ele é uma relação exponencial, por isso que a gente vai trabalhar com expoente, né? Isso aqui, dentro de sala de aula ainda, nós vimos esse exemplo aqui. Então, eu trouxe só para a gente poder relembrar, né, a diferença básica aqui entre os juros simples e os juros compostos. Então, só relembrando aqui, ó, vamos ver aqui juros simples. Aqui, ó. Caio descobriu que precisa de R$100 para pagar a prestação de sua moto, que já está atrasada há 3 meses. Para isso, conversa com seu tio Miguel, que concorda em emprestar este valor com uma taxa de 5% ao mês. Então, o Caio vai pegar um empréstimo de R$100, vai pagar 5% ao mês de juros, né? Ele vai pagar tudo no final de 4 meses. Professor, você está compartilhando a tela? Tá compartilhando Tô. a tela? Porque pra Não mim tá não tá aparecendo. aparecendo, não. Para mim também Ué? não. Peraí. Pra mim também. Pra mim também não. Pra mim também não. Tá, vou compartilhar de novo, peraí. Agora deu. Ah, que bom. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente está pegando um exemplo que nós vimos em sala de aula, desde a época antes corona, para a gente Só dá um entender os juros simples dos juros. Melhorou? Melhorou. Então, olha só. O que nós falamos aqui, ó. Caio descobriu que precisa de R$100. Então, Caio pegou R$100 emprestado com o tio dele. Ele vai pagar 5% ao mês. Vai pagar tudo de uma vez só, não é parcelamento. Tudo de uma vez só no final de 4 meses. Então, como seria o pagamento se fosse juros simples e se fosse juros compostos? Então, olha só. Vamos no juros simples, né? Juros simples, nós temos lá, olha. R$100 que ele pegou emprestado a uma taxa de 5% ao mês. Ele vai pagar tudo depois de 4 meses. Então, quando passou o primeiro mês, cobrou aqui 5% de R$100. Então, o resultado foi R$5 referente ao primeiro mês. No segundo mês, mais 5%, mais R$5. No terceiro mês, mais 5%. No quarto mês, mais 5%. Então, olha só, de juros, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar R$5 do primeiro mês, mais 5 do segundo, 5 do terceiro e do quarto, que vai dar, então, R$20. Então, o valor a pagar ao seu tio depois de 4 meses foi 120. 100, que é o capital que ele pegou emprestado, mais 20 de juros. Então, o montante que ele vai pagar no juros simples é R$120. Porque o juro é simples. Juros simples é os juros em cima do capital que foi pegado, que foi tomado. Então, se eu peguei um capital de R$100 e os juros é 5% por mês, ou seja, 5%. Então, R$5 a cada 100. Então, 4 meses deu R$20, vou pagar R$120. Em juros compostos, né, vamos entender como que funcionam os juros compostos, então. A mesma situação. Passou o primeiro mês, o que acontece? Gerou primeiros juros, R$5. Mesma coisa. Os 5% em cima dos R$100. Mas como já gerou os R$5 de juros, nesse primeiro mês, o tio já tem direito a esses R$5 de juros. Então, o segundo mês, quando chega no segundo mês, a dívida de Caio com seu tio já não é mais R$100, é 105, porque teve R$5 de juros aqui referente ao primeiro mês. Então, os 5% vai dar em cima do montante, e não do valor principal. Então, seria 5% em cima de R$105. Nesse caso, o juro seria de R$5,25. Chega no terceiro mês, Caio está devendo seu tio R$110,25. Por quê? R$5, os R$100 que pegou emprestado, mais R$5 dos juros do primeiro mês, mais R$5,25 dos juros do segundo mês. Então, no terceiro mês, está devendo R$110,25,
os juros vai ser em cima, então, do montante, dos 110,25. Os 5%, então, deu R$ 5,51. E no quarto mês, por sua vez, os juros aqui vai ser em cima dos 115,76, que seria os 110 mais os 5,51. Então, daria 5,79. Então, de juros, em juros compostos, Caio aqui vai pagar R$ 21,55 para o seu tio, sendo o montante, então, R$ 121,55. Então, perceba que juros compostos, o valor do pagamento dos juros, ele é maior. Em contrapartida, se você aplicar o seu dinheiro, você também vai receber mais dinheiro quando é juros compostos. Então, juros compostos, os juros, ele incide em cima de um montante, não em cima de um capital. Então, se você emprestar um dinheiro para alguém em 10 meses, se os juros é por mês, quando gerar o primeiro mês, já vai gerar uns juros em cima do que está te devendo, e você já vai ter um capital. No segundo mês, os juros vão incidir em cima do seu montante, e não em cima do seu capital inicial. Nesse sentido, a equação dada para os juros compostos, ela é bem parecida com os juros simples. Qual que é a diferença? Nós lembramos, vamos naquela fórmula do montante, né? Naquele montante, sem ser o parcelamento. Depois a gente entra no parcelamento. O montante, em juros simples, quando era o juros simples... Professor, Oi. Você pode voltar um slide, por favor, só para eu terminar de copiar? Pode. É um segundo. Pode copiar. Tá, Joia, pode mudar, obrigada. Olha só, o montante, né, nós temos aqui a mesma coisa, M é igual a montante, I é igual a taxa de juros, N é o prazo, nada muda, juros simples por compostos. O que muda? No juros simples, a fórmula é essa aqui, ó, montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais IN, não era isso? Montante não era igual ao capital vezes 1 mais IN. A diferença é que o N, o tempo, nós não vamos multiplicar mais. Nós vamos levar ele para cima. Opa. O N, ao invés de nós multiplicarmos aqui, nós vamos transformar ele em expoente. Então, a única diferença no cálculo dos juros simples para os juros compostos é que o N ele não vai ser mais multiplicado, ele vai ser elevado. Nesse sentido, né, na mesma situação, né, as situações que pode ser que tenham entrada, o capital, então, vai ser o valor à vista menos a entrada. Então, a equação geral dos juros compostos não vai sofrer alteração. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, nós vamos somar aqui esse 1 mais I e elevar esse resultado ao número de meses. Então, nós vamos num exemplo aqui, né? Uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros de 4% ao mês, para pagar depois de 2 meses. Determine o valor a ser pago. Então, ele pegou 4% ao mês, vai pagar depois de 2 meses. Vamos fazer aqui, então, o cálculo. Então, olha só, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, montante é igual ao capital. Qual é o capital? Capital é 1.000. Multiplicado por 1 mais o I é 0,04, né? Que é 4%. 4 dividido por 100 dá 0,04. Elevado a 2. Por quê? Que é o N, né? Vai pagar depois de 2 meses. Então, aqui o montante vai ser... Oi? Nesse caso, eu pego o 0,04 vezes 0,04 de novo, que seria como se fosse 2 vezes?
Não, então, seria quase isso. Você quase acertou. Você só não acertou porque está entre parênteses a soma do 1. Então, primeiro você tem que somar o que está entre parênteses primeiro, para depois elevar. 1,04 ele é vezes 1,04. Não, Alan, você podia fazer isso aí que eu não entendi, não. Então, vamos lá, aqui, ó. Dá 1,0816. Isso, eu vou fazer aqui com vocês, que eu acho que vai ficar melhor, vocês vão compreender melhor. Só pegar uma caixa de texto aqui para eu tentar fazer aqui mesmo. Ou não, eu vou deixar eu. Então, olha só, aqui ficou M igual a 1000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 2. Só lembra que esse computador meu aqui não tem elevação. Vou colocar esse aqui, tá? Elevado a 2. Esse chapéuzinho significa elevação, tá, gente? Beleza. Se fosse juros simples, seria só isso aqui, né? Vezes 2. E não teria o elevado. Como é juros compostos, nós vamos tirar o 2 daqui e vamos elevar ele lá de fora. Então, o M vai ser o quê? Igual a 1000 vezes... Gente, sempre, se tiver na fórmula, tiver alguma coisa entre parênteses, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que está entre parênteses. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar aqui, ó, 1 mais 0,04, que vai dar 1,04 elevado a 2. Então, M... Aí embaixo que eu coloco como se fosse 1000 vezes 0,4 vezes 0,4 de novo, que seria como se fosse elevado a 2. Exatamente. Exatamente, isso aí. O que é 1,04 elevado a 2? É 1,04 vezes 1,04. Se fosse elevado a 3, seria 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Ele repetindo 3 vezes a multiplicação dele. Entendi, é porque eu confundi, porque primeiro você tem que calcular o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese primeiro. Isso, primeiro sempre o que está dentro do parêntese. Então, olha só, 1,04 elevado a 2... Oi. Só me tira uma dúvida. Se eu quiser deixar aquele 1,04 elevado a 2 entre parênteses, tem problema? Não entendi. Esse 1,04, que é o resultado de 1 mais 0,04. Se eu quiser deixar ele entre parênteses e colocar elevado a 2, tem alguma diferença? Isso daqui, ó? Sim? É. Não precisaria do entre parênteses, porque o que estava entre parênteses já foi resolvido. Ah, tá. Então, quando você resolve o que está entre... Porque o parêntese, o que significa o parêntese? Você tem que resolver esse primeiro. Depois que você já resolveu, você não precisa mais desse parêntese, que aí não tem ordem mais. Entendi. Porque a ordem é a matemática. Primeiro multiplicação, divisão, depois subtração e soma. Sim. Okay? Entendi, tudo bem, obrigada. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar meu calculador aqui, que ela fechou. Então, 1,04 vezes 1,04 vai dar 1,0816. 1,0816. Então, esse é o resultado aqui da elevação. Então, M é igual
1.081,60. Professor, Diga. professor. Aí, no caso, eu Fala comigo. resolvo o que está entre parênteses, e aí o que está elevado, igual vamos supor, 1,04. Aí eu coloco 1,04 vezes 1,04. Aí, se fosse 3, eu ia colocar 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. É isso? 0,4. Isso aí. Ah, tá. É isso mesmo. Se fosse elevado a 4, ia ser 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Ah, Ele 4 vezes. Entendi. Então, a única diferença... Como é que é? Fazendo assim fica mais fácil de aprender do que o outro, que você já deu só o resultado, entendeu? Entendi. Não, você tem razão. É porque como no livro está assim, isso aqui na verdade é a apresentação da apostila, já estava assim, levando em consideração que a elevação não seria questionada, mas você tem razão. Assim, no cálculo assim fica melhor explicado mesmo. No slide não tem, porque se a gente estivesse no quadro, a gente ia fazer no quadro, mas a gente dá um jeito aqui. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Sim. Alan, Oi. as pessoas podiam esperar você terminar de fazer Os compostos parecem mais fácil. Porque separa a conta no meio. Quando eu acho que eu tô entendendo, aí alguém interrompe, entendeu? Aí, tipo, espera você terminar de fazer a conta e tira a dúvida. Não seria melhor? Ué, por mim pode ser. Não, é porque, assim, eu realmente estou me perdendo com isso. Entendi. De, tipo, você tá explicando, aí fala, Alan, e volta lá atrás, entendeu? Uhum. Fala pra mim. Desculpa, assim, uma questão, mas, assim, pra mim tá sendo difícil. Eu sou muito Entendi. devagar. Não, tudo bem, não tem problema não. Deixa eu voltar aqui no slide, peraí. Isso. Então, gente, a elevação seria esse daqui, ok? Então, vamos fazer mais um. Faça você mesmo. Então, olha só. Então, agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem e depois a gente corrige. Você emprestou a um amigo 5 mil reais a uma taxa de juros compostos de 6% ao mês, para pagar daqui 3 meses. Determine o valor que você deverá receber desse empréstimo. Corona. Cruz credo. Determine o valor que você deverá receber desse empréstimo após 3 meses. Lembrando que a fórmula vai ser aquela fórmula de montante, né? Deixa eu só reduzir isso aqui um pouco, para a gente poder fazer o cálculo aqui embaixo daqui a pouco. Então, a fórmula vai ser montante... A montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Isso aqui é a fórmula. Então, tentem fazer. Eu vou dar 5 minutinhos aqui, aí a gente corrige aqui. É pra gente fazer? Isso é. Se vocês tentarem fazer, é igual o exemplo que nós fizemos em cima. Aí eu vou corrigir aqui com vocês daqui 5 minutinhos. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Tá bom.
Professor, só uma dúvida aqui. Hum. E quando dá mais de 4 casas, eu vou fazer aquela regrinha lá ou não utiliza ela? Isso, se der mais de 4 casas, a quarta casa você arredonda. Se a quinta casa for de 5 para cima, você arredonda a quarta casa para cima. Se a quinta casa for de 0 a 4, você desconsidera a quinta casa para frente e só vai até a quarta casa. Tá, obrigada. Oi? Não sei se o meu tá certo, não, mas deu 5.955. O meu também deu isso. Deu isso também? Bom sinal, hein? Vou guardar só mais 2 minutos para o pessoal O meu também. terminar. Bom, podemos ir? Então aqui nós vamos determinar quanto que Só um pouquinho, professor, só um pouquinho mesmo. Tá bom, tá joia. Quando tiver ok, você fala aqui, por favor. Beleza. Acabei. Ótimo. Então vamos lá, a gente quer um montante. Vai ser igual ao capital, que nós pegamos emprestado 5.000, vezes 1 mais o I é 6%, né? Então 6%, para colocar na fórmula, temos que fracionar. 6 dividido por 100 vai dar 0,06 elevado a N. N é quantos? 3 meses, né? Então aqui vai ser elevado a 3. Então N vai ser igual a 5.000 vezes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que está entre parênteses, então vai ser 1 mais 0,6. Então vai ser 1,06 elevado a 3. Então M vai ser igual a 5.000 vezes. Aqui a gente tem que fazer a conta. O que é 1,06 elevado a 3? Então vai ser 1
1,06 vezes 1,06 vezes 1,06. Que deu quanto aí na conta de vocês? 1,1910. Isso. 1,1910. Então, o montante vai ser igual a 5.000 vezes 1,1910. Dá 5.955,08. 5.955,08. Alguém não acertou? Tem alguma dúvida para tirar? Não é tão difícil, né, gente? É bem... Mais fácil que juros simples. Hã? Não. Mais fácil que Não, juros simples. é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Se for... Não, Esse aqui... Professor, Oi. o meu não deu esse 0,08 não, na verdade. Como é que é? Desculpa, não entendi a pergunta. A minha resposta não deu 5.955,08, deu redondo. Deu redondo? É, Mas você deve estar fazendo na calculadora comum, né? Ou na financeira? O Não, meu deu 0,8 porque eu estou fazendo na financeira. Aí ele considera muitas dízimas e por isso que deve dar essa diferença aqui. Mas é Mas aquilo que eu falei, esse problema? aqui é arredondamento. Não tem problema nenhum, não. Tá. Tudo bem. Tá? Só recapitulando aqui. Oi. Essa 1,1910 aí, como é que você chegou nesse resultado do 1910? Você fez 1, Esse resultado... Meu deu 911. Meu deu 1,1911. 1,911. Olha, esse resultado aqui, 1,1910, é esse cálculo aqui, ó, 1,06 elevado a 3. O que é 1,06 elevado a 3? Esse aqui, ó. Aqui, ó, 1,06 elevado... Opa, aqui não. 1,06 elevado a 3 é igual a 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06. Então, é 1,06 multiplicado 3 vezes, tá vendo? O elevado significa que ele está sendo multiplicado 3 vezes. E quando a gente faz essa multiplicação, que a gente chega nesse resultado aqui, ó. 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06 dá 1,1910. Aí, em questão de arredondamento, alguma calculadora pode trazer algum arredondamento diferente da outra. Na minha calculadora financeira aqui, deu 1,1910 também. Pessoal, esse 0,8 saiu de onde? Porque o meu não deu isso. Meu deu 5.955. Meu deu redondo então, também. gente, é o que eu falei. Esse 0,8 é porque, na verdade, esse 1,1910, ele está aqui porque nós estamos considerando 4 casas decimais. O número real seria esse daqui, ó, 1,1910/160. Seria um número grande assim. Só que a gente está trabalhando só com 4 casas decimais para não ficar maçante. Então, nós desconsideramos aqui, como a quinta casa decimal é 1, menor do que 4, menor do que 5, nós desconsideramos, utilizamos só 4 casas decimais. Só que como eu estou fazendo a calculadora financeira, ele considerou tudo, por isso que deu esse 0,08, né? Mas se a gente não considerar ela, vai dar isso aqui mesmo. Mas essa diferença de arredondamento não tem problema. Tá bom? Eu vou saber se tem esse arredondamento ou não. Quem perguntou aí
sobre esse 1,1910. Entendeu? Que é o resultado dessa operação? 1,06 elevado a 3. Foi quem que perguntou, hein? Foi eu, já Eu entendi. não sei se foi, acho que foi o Ícaro. Você entendeu, né? Não, beleza, então. Valeu. Beleza. Então, gente, esse daqui é o cálculo. Só para a gente relembrar rapidamente, se fosse juros simples, esse mesmo resultado, ele não teria essa elevação e seria vezes N. Seria quase a mesma coisa aqui, ó. Se fosse juros simples, ele seria isso aqui, ó. Vezes 3. Então, aqui era multiplicar, aí, bem simples também. Aqui a gente faria a primeira multiplicação e somava mais 1. 0,6 vezes 3, aqui daria 6, 6, 12, 18. Então, aqui daria 18. 0,18. Mais 1 daria 1,18, na verdade, o resultado. Tá vendo que é mais Então, olha complicado? só. O montante aqui seria 5.900. Se fosse juros simples, daria 5.900. Como é juros compostos, 5.955. Ok? Então, assim, os dois são bem parecidos. A diferença é que nos juros compostos a gente eleva ao invés de multiplicar. E, gente, por incrível que pareça, teve esse comentário aqui, mas muita gente acha os juros simples mais fácil, os juros compostos mais fácil que os juros simples. Eu achei. Bom, Alan, oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Eu vi aí que, por exemplo, os juros, no caso, seriam 955, correto? Porque os 5.000 ele já tinha. Isso. O juros seria apenas 955. Pode acontecer Exatamente. de na prova você perguntar a primeira, segunda, terceira parcela quanto que é, e eu ter que pegar o 955 e dividir por 3 para saber quanto que foi em cada mês? Na verdade, nós vamos falar sobre parcelamento de juros compostos ainda. Você lembra que no juros simples, nós colocamos juros simples. Juros simples é só o pagamento, é parcela única. E depois nós trabalhamos o parcelamento, que tinha aquela forma da somatória, você lembra? Aham. Então, nós vamos trabalhar o parcelamento com juros compostos ainda. E seria, nesse caso aí, de saber os meses, quanto que ele pagou em cada mês. Aí, para a gente saber quanto que vai ser pagamento em cada mês. Então, por exemplo, você vai na Casa Bahia parcelar alguma coisa de 3 vezes nos juros compostos, quanto que vai ser o parcelamento? Não basta pegar esse valor aqui e dividir por 3, não. Ah, tá. Mas aí nós vamos ver lá na fórmula do parcelamento dos juros compostos como que funciona. Então, inicialmente, nós estamos aqui com os juros compostos parcela única. Agora, lá no juros simples, vamos só recapitular aqui em relação à taxa equivalente. Então, por exemplo, taxa equivalente nos juros simples. 2% ao mês no juros simples corresponde a quantos por cento ao ano? O que a gente faz? Pega 2 e multiplica por 12, não é isso? Multiplica por 12. Exatamente. Ou seja, a taxa equivalente nos juros simples é muito simples. Agora, a taxa equivalente nos juros compostos não é tão simples assim.
Tá? Então, a taxa equivalente em juros compostos é justamente essa conversão. Olha, a taxa foi dada em ano. Então, por exemplo, eu estou financiando uma casa com juros de 10% ao ano. Isso significa quantos por cento ao mês? Não basta pegar os 10% e dividir por 12. Em juros compostos, essa taxa equivalente é calculada de maneira diferente. Lembrando que, da mesma forma que o juros simples, um mês tem 30 dias e um ano 360 dias. Então, a taxa equivalente em juros compostos, para a gente calcular, a gente tem que fazer essa fórmula aqui, ó. Taxa equivalente é igual a 1 mais I elevado a P dividido por A menos 1. Essa é a taxa equivalente em juros compostos. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver aqui como que a gente faz, mas o que eu falei que não dá para fazer na calculadora científica é quando como esse elevado ele tem uma divisão, pode ser que dê alguma fração, ele dê alguma dízima, ele não dá um número inteiro. E quando não dá um número inteiro, não tem como fazer na calculadora simples, né? Tem que ser uma calculadora específica. Então, olha só, vamos entender o que corresponde a cada item desse daqui. IE, que é a taxa equivalente, né? O A é o período apresentado. Como assim período apresentado? Eu te dei qual taxa? Então, por exemplo, olha, a taxa de juros anual é 12%. Qual que é a mensal? Então, olha, eu apresentei a anual. Não é isso? O P é o período pedido ou desejado, né? Ou seja, a taxa pedida ou desejada. E o I é a taxa de juros apresentada. Então, ó, atenção, para executar o cálculo, devemos trabalhar com uma única unidade, a menor apresentada entre elas, entre as medidas. Então, por exemplo, o que significa isso daqui? Eu quero trabalhar, vamos supor, eu te dei a taxa em mês, eu quero saber em dias. Então, eu tenho duas unidades. Eu tenho mês e eu tenho dias. Qual que é a menor? A menor é dia, não é isso? Um dia é menor do que um mês. Então, eu tenho que apresentar tanto o P quanto o A, eu tenho que apresentar em dias. Então, se eu tenho um mês, o mês é 30 dias. E um dia é um dia. E vamos entender melhor essa situação. Então, olha só, exemplo. Calcule a taxa equivalente em juros... Mentira, aqui é compostos. Em juros compostos de 1,5% ao mês ao ano. Então, olha só. Eu tenho uma taxa de 1,5% ao mês. Eu quero saber se aqui corresponde a quantos por cento ao ano. E eu tenho uma taxa de 24% ao ano. Eu quero saber quanto corresponde ao mês. Se fosse em juros simples... Era fácil. Juros simples, eu pegava isso 1,5, multiplicava por 12, eu tinha o ano. E se fosse juros simples AB, eu pegava o 24, dividia por 12, eu tinha o mês. Mas em juros compostos é o seguinte, ó. Vamos ter que calcular com a menor taxa de unidade, né? Nesse caso, trabalharemos com mês. Ou seja, entre mês é 1,5% ao mês. A gente quer ao ano. Então, a menor unidade entre mês e ano é o mês. Nesse caso, o A, né, a taxa apresentada vai ser 1. Por quê? Porque ele foi apresentado aqui em ao mês. E a taxa pedida é 12, porque a taxa pedida é um ano, que são 12 meses. O que é esse P, esse A? Só lembrando aqui, o que é esse P, esse A? Estou falando na fórmula aqui, ó. A fórmula tem o P e tem o A. O P é o que pediu. Então, eu pedi o ano e eu apresentei ao mês. Então, A é 1, porque é o mês, e o pedido é o ano, então nós vamos colocar 12, porque são 12 meses. Nós estamos trabalhando sempre na mesma unidade. Então, a fórmula é essa aqui, ó.
o cálculo é esse, 1% ao mês em ao ano. Então, a fórmula é 1 mais I elevado a PA menos 1. Então, 1 mais I, o I é a taxa, 1,5% ao mês. Nós dividimos aqui, deu 0,015. Oi. Por que o A é 1? Eu não entendi muito bem. Por que o A é 1? É. É porque, olha só, o A é a taxa apresentada, não é isso? Sim. A taxa apresentada, ela está em que período? Ela está em um mês. Ou seja, a taxa em um mês. Ou seja, a taxa apresentada é em um mês. Eu quero saber qual que é a taxa em 12 meses. Tá. Entendi. Obrigada. Entendi? Sim. Então, o A, ele é o que foi apresentado. Então, olha só. Vai ser 1,5. Isso aqui, ó, tem 1 mais 1,5% elevado a pedido, em 12 meses que eu pedi, dividido pelo apresentado, menos 1. Então, o IEC vai ser fazer sempre o que está entre parênteses primeiro. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 mais 0,15 vai dar 1,015. Elevado a 12 dividido por 1, menos 1. Então, o IEC vai ser 1,05 elevado a 12 menos 1. Então, o IEC vai ser... Nós temos que calcular isso aqui, imagina. 1,015 elevado a 12. Então, você tem que colocar 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015, 12 vezes. Que deu esse resultado, menos 1. Então, o IEC vai ser 0,1956 ou 19,56% ao mês. Ao ano. Ao ano. Então, a taxa equivalente nos juros compostos, ele é um pouco mais... é chatinho de fazer. A única coisa nos juros compostos que é mais chato um pouco de fazer é essa tal taxa equivalente. Como vocês são dos recursos humanos, né? E não tem obrigatoriedade, portanto, de ter a calculadora financeira, eu não vou cobrar isso daqui de vocês, né? Mas eu tenho que te apresentar como que funciona. Então, vamos fazer a diferença, né? Diferente aqui, ó. O segundo exemplo. 24% ao ano. Oi? Pode só voltar, por favor, só para terminar de copiar? Pode ser. Professor. O Alan. Oi. Então, o P, então, é o N. P ou N? Então, não. O P é o que foi pedido, por exemplo. Eu tenho uma taxa... Não. Pronto, professor. P é o tempo pedido. Só um minutinho, por favor. O P é o tempo pedido. Então, olha só. Eu pedi em ano. Então, um ano são 12 meses. Por isso que está aqui em 12. E o A é o apresentado. Então, eu apresentei a taxa em um mês, que é o A, e pedi a taxa em 12 meses, que é o P. Ok? Tanto o P quanto o A são tempo. Só que o A é o tempo apresentado e o P é o tempo pedido. Então, eu apresentei a taxa em um mês e eu pedi a taxa em 12 meses. Ok? Alguém quer fazer outra pergunta? Toda vez, eu, Priscila, toda vez que for fazer, então, o cálculo de taxa, tem que fazer essa conta? Toda vez que tiver taxa equivalente. É o que eu falei com vocês. Nas atividades que eu vou passar para vocês, eu não vou pedir a taxa equivalente dessa forma. Tá? Mas, assim,
Se você tiver uma taxa equivalente em juros compostos, tem que fazer essa conta. Como assim? Olha, se eu falar assim, João pegou o empréstimo com juros de 6% ao ano, mas ficou 3 meses. Ou seja, eu te apresentei a taxa de juros ao ano, mas ele ficou 3 meses. Ou seja, a base está diferente. Um está em ano, o outro está em mês. Aí a gente tem que fazer essa conta para poder fazer a equivalência da taxa. Transformar a taxa de ano em ao mês. Agora, se eu falar, João pegou um empréstimo com juros de 1% ao mês e ficou 3 meses. Aí eu te dei tanto a taxa quanto o tempo em ao mês, aí você não precisa fazer essa conta. Entendeu? Mais ou menos. Entendi. Obrigada. Professor, aí no caso A é igual a 1 porque é referente ao mês, né? Aí se no caso fosse 3 meses, aí seria se fosse o A, ao trimestre, seria 3. Isso. Se eu falasse assim, olha, 1,5% ao trimestre, por exemplo, a cada 3 meses. Aí eu colocaria 3,12. Entendi. Podemos passar? Por outro exemplo? Tem alguém que estava copiando? Sim. Então vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, se vocês quiserem calcular, ainda dá. Vai ser muito trabalhoso para poder fazer essa taxa equivalente aqui, ó. Que seria 1,015 elevado a 12. Então, para fazer essa conta, você tem que pegar 1,015 vezes 1,015, 12 vezes. Então, vai ficar muito chato. E a minha intenção não é essa. Né? A intenção é só vocês entenderem mesmo como funciona. Já esse segundo exemplo, ele é impossível fazer na calculadora normal. Só um minutinho, gente, espera aí. Então, olha só, nesse caso, nós colocamos 24% ao ano. Então, olha só, eu apresentei ao ano. Eu estou querendo ao mês. Agora está ao contrário, tá vendo? Eu apresentei ao ano e estou querendo ao mês. Então, nós vamos trabalhar com a menor fração, né? Que a menor fração é mês. Então, a taxa equivalente vai ser 1 mais I, então 1 mais 0,24, que é o percentual que nós apresentamos, elevado ao pedido. O que eu pedi? Eu pedi ao mês. Eu quero a taxa em 1 mês. E eu apresentei a taxa em 12 meses. Então, eu pedi a taxa em 1 mês e apresentei ela em 12 meses. Então, a taxa equivalente é igual a 1,24, né, que eu somei aqui 1 mais 0,24, elevado a 1 dividido por 12, menos 1. 1 dividido por 12, nós temos aqui, vai dar 0,08833. Isso daqui que é impossível fazer na calculadora normal. Eu não consigo pegar 1,24 e elevar a 0,0833. Como você vai fazer isso? Não tem jeito. Menos 1. Então, por exemplo, 1,24 elevado a 0,0833 daria esse número aqui, ó, 1,0181. Mas por que eu cheguei a essa conta? Porque eu fiz essa conta na calculadora financeira. Porque ela tem um item específico para a gente poder fazer esse tipo de conta. Então, o IEC que nós achamos foi 1,0181 ao mês, que corresponde a 1,81% ao mês. Então, esse aqui é a resposta, é a taxa equivalente. Então, ela é um pouquinho mais chatinha mesmo. Tá? Mas com a prática pega. Né? Com a prática dá para pegar tranquilamente. Né? O problema é só fazer essa elevação aqui se tiver fração, porque é impossível fazer em uma calculadora comum.
Então, olha só, agora é com você. Uma pessoa realiza uma compra cujo o valor à vista é R$ 800, mas dá uma entrada de R$ 300. O restante deverá ser pago após 2 meses sob uma taxa de juros composta de 4% ao mês. Determine o valor a ser pago após 2 meses. Então, aqui, ó. Aqui, o prazo está em mês e a taxa está em mês. Não precisa de fazer taxa equivalente. B. Uma pessoa capta um empréstimo de R$ 2.000 com a taxa de juros de 6% ao mês para ser pago após 4 meses. Mesma coisa, não precisa de fazer taxa equivalente. E C. Calcule a taxa de equivalente de 2% ao mês ao trimestre. Olha, eu tenho uma taxa equivalente, eu tenho 2% ao mês. Qual que é a taxa ao trimestre? Trimestre são 3 meses. Então, eu apresentei em 1 mês, estou pedindo a taxa em 3 meses. Então, aqui é só a gente fazer aquela taxa equivalente, que essa aqui dá para a gente fazer tranquilamente. Então, eu vou dar para vocês alguns minutinhos. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem a A. Aí eu corrijo a A com vocês. Depois mais 5 minutinhos para fazer a B e depois a C. Ok? Então, podem fazer a A. Estou aqui com os ouvidos antenados, caso alguém tenha alguma dúvida. Deixa eu só colocar aqui a fórmula para vocês. Essa aqui é a forma do montante, para ser usado no A e no B. E essa aqui é a forma da taxa equivalente para ser usado no C. Na letra C. Mãos da obra. O Alan. Oi. Meu deu 540,80. 540,80. Ok. Luciano, quando vocês terminam, eu vou dar um pulo na cozinha, só pegar uma água aqui que eu falei demais. Só um minutinho.
A gente conseguir fazer a primeira? Podemos fazer? Sim. Sim. Podemos. Sim. Então, vamos lá. Uma pessoa realiza uma compra no valor à vista de 800, mas ela dá 300 de entrada. Então, se o valor é 800, se ela dá 300 de entrada, significa que ela só financiou 500, né? Então, o capital, na verdade, não vai ser os 800, vai ser os 500. E esses 500, então, né, deverá ser pago depois de 2 meses sobre taxa de juros compostos de 4% ao mês. Então, aqui nós vamos determinar o valor que vai ser pago daqui a 2 meses. Então, o montante. Ele vai ser igual ao capital. O capital, no nosso caso, é 500. Vezes 1 mais I elevado a N. Opa. 1 mais I, o nosso I aqui, ele vai ser 4% ao mês. Então, olha só. Como o mês, o percentual está em mês e o tempo também está em mês, nesse caso, a gente não precisa fazer taxa equivalente. A gente só precisaria calcular a taxa equivalente, por exemplo, se o tempo aqui tivesse em mês, mas a taxa tivesse em ano. Aí a gente teria que converter a taxa de ano para mês para ficar com a mesma equivalência, né? A mesma base. Então, o I é 0,04. A taxa elevado a N, então, que é 2 meses. O montante é igual aos 500 vezes 1 mais 0,04, vai dar 1,04, né, o parênteses primeiro, elevado a 2. O M vai ser igual aos 500 vezes 1,04, talvez, vou colocar um sinalzinho X aqui, para não confundir com vírgula. Um 1,04 elevado a 2 dá quantos? 1,0816. 1,0816 vezes 1,0816. Então, o M vai ser igual a R$ 540,80. O meu deu 1,0816. Isso. Esse aqui, né? 1,0816. Vezes 500, então, vai dar R$ 540,80. Então, o valor a ser pago depois de 2 meses a juros compostos seria R$ 540,80. Essa aqui seria a nossa resposta, é o montante, né? Se a pergunta fosse, qual que é os juros que foi pago nessa operação? Os juros, ora, se eu financiei 500 e paguei R$ 540,80, o juros seria o quê? R$ 40,80. Então, a resposta depende da pergunta. Essa mesma pergunta poderia ser, determine o valor dos juros pagos após 2 meses. Se fosse só dos juros, era R$ 40,80. Agora, como eu estou pedindo o valor pago total, aí é R$ 540,80. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? A próxima, a letra B, tem aqui, né? Ó, aqui está A, mas foi um erro aqui porque eu estou mexendo. Uma pessoa capta um empréstimo no valor de R$ 2.000 com a taxa de juros de 6% ao mês para ser pago após 4 meses. Determine o valor a ser pago após 4 meses. Podem fazer essa daí. O Alan,
Oi. Essa 2 aí, ela não está falando que é juro composto. Mas vamos considerar, como aqui em cima está tudo juros compostos, vamos considerar tudo juros compostos, ok? Se Uma na taxa prova não tiver um exemplo, a gente considera como simples, né? Não, na prova sempre vai estar. Aqui foi um erro meu mesmo. Ah, beleza. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, mas assim, em uma prova qualquer, vamos supor que não é minha, você está trabalhando aí, fazendo um concurso público que seja. Se não tiver, utilize os juros compostos. Porque os juros comum é os juros compostos. O juros simples é utilizado em pouquíssimos casos. Né? Os juros comuns, os juros de mercado é os juros compostos. Então, se você estiver fazendo uma prova de terceiro, de outra coisa, nas minhas provas sempre vai ter. Né? Ou vai ter, tipo assim, ó, para os casos abaixo, utilize sempre os juros compostos. Igual está aqui, né? Ó, tem juros compostos aqui em cima, então vai considerar tudo juros compostos, porque o tema é juros compostos. Se você estiver fazendo uma prova, um concurso, alguma coisa que não tem a determinação se é juros simples ou compostos, sempre utilize juros compostos. Alan, Diga. você só me tira uma dúvida da 3? Da 6? Você está na C já? Pode falar. Aí no o P dividido por A, como é mês, aí coloca Isso. O 3 pedido e 1. foi qual? 3 e 1? Isso aí. Tá bom, obrigada. A gente pode fazer o 2? Sim. Não, pra mim não. Tá. Tô fazendo.
Acabei, professor. Tem mais alguém fazendo? Então vamos fazer. Eu vou apagar o primeiro, tá? Diz que todos já tenham copiado. Vou pegar só a fórmula aqui que nós utilizamos no primeiro para a gente colocar aqui na letra B. Então, olha só. Uma pessoa capta um empréstimo de 2.000, taxa de juros 6% ao ano, 6% ao mês, desculpa, para poder pagar em 4 meses. Então, esse aqui está mais simples que o outro, né? Que esse nem entrada tem. Então, ele pegou emprestado R$2.000. Então, o capital emprestado foi R$2.000. Então, o montante é igual ao capital, que é 2.000, vezes 1 mais I. O I aqui é 6% ao mês. Então, 6% é 0,06. Elevado a N. O N, então, é 4. Então, elevado a 4, que é 4 meses. Não está mostrando a tela? Agora mostrou, agora apareceu. Mostrou? Ah, tá. Elevado a 4 meses. Então, aqui nós temos o M é igual a 2.000 vezes, primeiro vamos fazer o que está entre parênteses sempre, 1,06, né, que é 1 mais 0,06, elevado a 4. Então, o montante é igual a 2.000 vezes 1,06 elevado a 4. O que nós vamos fazer? Como que a gente faz essa conta? A gente multiplica 1,06 4 vezes, né, na calculadora comum. Quem fez? Deu quanto o resultado? O meu deu 1,2624. 262. Olha, dá 1,262477. Então, como a quinta casa decimal é maior do que 5, então eu vou colocar 1,2625. Porque aqui seria 1,62477. O resultado deu esse daqui. Então, como a gente vai estar trabalhando só com 4 casas decimais, o arredondamento é o seguinte, ó, como a quinta casa deu 5 ou mais, então a gente desconsidera esses valores e aqui arredonda para 5. Mas o resultado vai dar bem parecido, tá? Ou seja, essas diferenças de arredondamento eu não vou considerar. Só vou arredondar aqui dessa forma porque foi o nosso combinado. 2.000 vezes 1,2625. Então, deu 2.000. Deu 2.525. Isso aí, 2.525. Opa. Mas esse arredondamento no final dá diferença, porque eu tinha feito 1,2624, aí tinha dado 2.524,8. E alguma coisa. Aí, como arredondou por 5, aí já deu um valor redondo, deu 2.524. Mas dá uma diferença de centavos esse arredondamento. Não dá, assim, diferença muito grande, não. Tá? Por isso, assim, que essas diferenças de centavos em função de arredondamento, eu vou considerar como certo. O correto, né, quando isso se faz, como que uma financeira, um banco faz? Ele não trava em 4 casas decimais. Se der aqui 300 casas decimais, ele vai colocar os 300. Porque quem faz não é o homem, não é na mão que eles fazem. O que faz é uma máquina. Então, para a máquina, pode pegar até 1.000 casas decimais que faz a conta automaticamente. Para a gente que ficar pegando 10, tem muita casa decimal, que não justifica porque vai ficar muito trabalhoso e não tem aprendizado nisso. Né? O nosso foco aqui é o aprendizado. Então, por isso que a gente utiliza só até a 4ª casa decimal, considerando que a variação do resultado não é tão grande assim.
Por exemplo, quando você considerou 2, deu o quê? Deu nem R$1 de diferença, deu pouquíssima diferença. Então, por isso que a gente está utilizando só até a quarta casa decimal. Opa, então aqui na verdade vai ser esse valor aqui. Esse aqui que é a nossa resposta. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não, a terceira vocês já fizeram? Já. Todo mundo já fez? Pode fazer? Ou quer que espera uns 3 minutinhos para fazer? Eu fiz, mas não sei se está certo, não. Vamos tentar fazer então. Aqui é a taxa equivalente, né? A taxa equivalente é a transformação, é fazer a equivalência da taxa. Então, olha só. Calcule a taxa de equivalência, 2% ao mês, qual taxa ao trimestre? Então, eu tenho uma taxa aqui de 2% ao mês, eu quero saber quantos por cento ao trimestre. Se fosse no juros simples, era fácil. Eu ia pegar 2 vezes 3, né? Porque um trimestre tem 3 meses. Então, no juros simples, seria 6%. Ou seja, 2% ao mês é a mesma coisa que 6% ao trimestre. Isso no juros simples, mas no compostos é diferente. A gente tem que aplicar a essa taxa aqui equivalente. IEC, juros compostos, vai ser igual 1 mais I, então 1 mais o I aqui é a taxa, 0,02, que é a mesma coisa que 2%. Isso aqui entre parênteses, né? Elevado ao P sobre A. P é o pedido, então nós pedimos ao trimestre e apresentamos ao mês. Então, eu apresentei a taxa em um mês e eu quero a taxa em 3 meses, que é o trimestre. Ou seja, a gente tem que equalizar as bases na menor. Qual que é menor, mês ou trimestre? Mês é menor que trimestre. Então, nós temos que colocar os dois ao trimestre. Eu apresentei um mês e eu estou pedindo em 3 meses. Então, é pedido sobre apresentado. Elevado, então, elevado ao pedido, eu pedi em 3, dividido sobre apresentado. Apresentei em 1, menos 1. Essa aqui é a fórmula. Então, o IEC é igual, primeiro, sempre o que está entre parênteses, vai dar 1,02, elevado, aqui, vou só copiar isso aqui, fica mais fácil. 1,02 elevado a 3 sobre 1 menos 1. Então, o IEC vai ser o quê? 1,02 elevado a 3 dividido por 1 é quanto? É 3 mesmo. Então, aqui fica fácil a gente fazer. IEC é igual 1,02 elevado a 3, quanto que dá? Vamos ver. 1,02, enter, elevado a 3. 3 elevado. Eu tenho uma calculadora aqui que é melhor. Então, aqui vai dar 1,0612, que é o resultado. Como que eu cheguei nesse resultado? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Né? Ele 3 vezes. Menos 1. Opa, menos 1. Que é igual, então, a 0,612. É a resposta, só que aqui está em numeral. Para a gente chegar em percentual, vai ser 0,612 vezes 100, que é igual a 6,12%.
Então, olha só, se fosse no juros simples era 6%, mas como é juros compostos, vai ser 6,12%. Professor, eu não entendi uma coisa. Aqui no onde tem o elevado, ali na terceira linha. Não, minto. Na quarta linha, você colocou o menos 1 e o 1, é da fórmula. Ah, é a fórmula. É a fórmula aqui, ó. É 1 mais I elevado a PA menos 1. Essa é a fórmula. Ele tá em cima, no caso, né? É isso que eu tô tentando entender. Ele o quê? Tá, tipo, elevado em cima. Tá em cima, só que aí você colocou... Isso, é. O PA tá em cima, mas como o computador não tem como colocar em cima, a gente coloca esse símbolo aqui, ó, que é o elevado. O menos 1 não tá em cima, não. O menos 1 tá embaixo. Ah, o menos 1, ele é embaixo na fórmula, então. O menos 1, ele é embaixo. É. Tá, se o menos 1 fosse em cima, eu teria que colocar um parêntese aqui, ó. Ah, então que aí ia elevar isso tudo. Né? Por isso, isso, é. 1,0612, o menos 1 estava aqui com... Ah, entendi. Mas o 1 ele é embaixo, ele não é elevado, não. Esse menos 1 aqui ele não é elevado, não, tá? Eu entendi qual que é a sua pergunta. Eu fiquei na dúvida, porque como ela estava lá em cima, né, do jeito que eu estou fazendo aqui, ele ficou... Eu fiquei na dúvida. Mas já... Aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, o menos 1, ele não está aqui, não. Ele está embaixo, junto com os outros aqui, sabe? O que está elevado é só esse PA aqui. É eu que desenhei errado aqui, mas tá bom. Obrigada. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Bom, considerando que não teve manifestações, considero que está tranquilo, né? O nosso objetivo da aula de hoje era fazer essa introdução aqui aos juros compostos e fazer essa taxa de equivalência. Na próxima semana, nós vamos corrigir a prova rapidamente, né? Eu não vou mandar a prova corrigida para vocês, tá? Porque vocês mandaram a prova, eu vou lançar a nota esse final de semana. Na semana, como a prova está com vocês, na semana que vem eu vou corrigir a prova com vocês e vocês vão ver onde vocês erraram e onde não erraram. Aí a gente corrige a prova e vamos continuar aqui com os juros compostos. Então, na semana que vem, nós vamos trabalhar o parcelamento desses juros, tá? A série de juros compostos que vai tratar aí como que é feito o parcelamento. Se eu for comprar ou se eu for dar emprestado, né? Emprestar o dinheiro com juros compostos em parcelas. Igual teve uma pergunta aí no início da aula, como que seria. Então, isso vai ser o nosso tema da próxima aula. Beleza? Beleza. Então, ótimo, gente. Professor, Diga. você vai mandar, você vai só lançar a nota no AVA ou você vai mandar a nota também por e-mail respondendo? Não, vou só lançar a nota no AVA, porque eu não consigo responder 300 e tantos e-mails, não. É porque não é só a turma de vocês, entendeu? Então, a nota no AVA, cada um vai entrar lá e vai ver a sua nota. Tranquilo. Obrigada. Tá bom? De nada. Galera, no mais, muito obrigado pela presença de todos. Espero que eu tenha aprendido um pouco na aula de hoje. E nos encontraremos na próxima quinta. Obrigada. Ok. Obrigada. Obrigada, professor. Tchau, obrigada. Um abraço, gente. Vai ter mais perguntas complexas, que eu tô ligado. Vai ter nada complexo. Vai sim, professor. Vai piorar. Isso aí tá fácil demais. É isso, gente. É isso aqui. Matemática, né? Matemática financeira é a melhor matemática que tem. Não tem nada complexo. E é uma matéria assim. E ela é legal porque você vê a aplicabilidade. Você sabe aonde você vai aplicar ela, né? Mas sim, é isso daqui. Economizo. Exatamente. Você vai ver que não vai ter nada complexo, não. É só isso aqui mesmo. Tá, professor. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.